Paz do Senhor, amados. Eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas com todos vocês. Gálatas, capítulo 6, do versículo 14 até ao 17. Vamos ler. O apóstolo Paulo então ele escreve assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Versículo 15. Em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma criatura nova. Versículo 16. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Versículo 17. Finalmente ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amados, nós temos então aqui um texto onde o apóstolo Paulo, antes, ele está falando então acerca dos falsos mestres, os quais então eles andavam na carne, onde eles estavam então vivendo por aparências, onde então eles se gloriavam nisso, nas suas aparências, naquilo que eles aparentavam ser. E então o apóstolo Paulo, então, ele neste texto que nós lemos, ele está escrevendo então aqui para nós. Nós podemos então dizer que isto aqui é então um pouco da autobiografia do apóstolo Paulo, onde então Paulo ele está escrevendo então aqui para nós que ele não se gloriava em nada, a não ser naquilo para o qual ele foi então chamado a testemunhar, naquilo que ele foi então chamado a ser apóstolo de Cristo. Paulo então está dizendo então aqui para nós que a única coisa que ele se gloriava era então na cruz de Cristo, a qual então para o mundo já estava então crucificado. Paulo então ele diz mais. Paulo então ele, por outras palavras, ele declara que a sua cruz já estava então crucificada para o mundo, que não existia então sentimento ou outro desejo a não ser cumprir a obra de Deus para o qual então ele foi chamado. De facto, então, ela é uma frase forte, ela é uma frase dura, ela é uma frase real, ela é uma frase dura para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida. Pois então, Paulo aqui, ele declara, Paulo então aqui nesta frase, ele declara então a sua vida. A vida então de um missionário fervoroso, a vida então de um missionário reto, íntegro e irrepreensível, que só tinha então em mente, que só tinha em mente no seu coração e na sua mente a obra de Deus, cumprir então a obra de Deus, a vocação, o ministério, a carreira para o qual então ele foi chamado, a carreira então para o qual Jesus o chamou, o qual então Paulo aqui escreve para nós, o qual isto tem então que nos constranger, o qual isto tem então que nos envergonhar para o tipo de cristianismo então que nós vivemos. Se pode-se então chamar o nome de cristianismo então aquilo que nós vivemos. Porque, na verdade, o cristianismo real, o cristianismo bíblico, o cristianismo verdadeiro, ele não é nada comparado com o nosso. Porque se nós formos comparar a vida dos discípulos, a vida de Jesus, a vida dos próprios apóstolos, a vida dos próprios profetas, nós vamos ver que as suas vidas, que os seus testemunhos não são nada parecidos com os nossos. E esta é uma realidade que nós temos
que ouvir. Porque, na verdade, nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ser exortados. Não é uma questão de julgamento da minha parte, para mim próprio e para a sua vida. Mas é sim uma realidade. É uma realidade que ambos nós precisamos ouvir e ser corrigidos. Que ambos nós precisamos então ser açoitados. Ainda que doa, ainda que nós não venhamos gostar daquilo que nós tenhamos, naquilo que nós estamos ouvindo, nós temos que ouvir. A verdade é que nós temos nos escondido. A verdade é que nós temos omitido a nossa miséria, nós temos omitido o nosso pecado. Usando então versículos isolados, dizendo então que só Deus nos pode julgar. Dizendo então que só Deus nos pode julgar. Usando então esses versículos para dizer que nós podemos então viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e que nenhum homem tem o direito de dizer nada. Porque esse homem então que vem falar connosco, que vem nos corrigir, não é Deus. Porque esse homem que vem falar connosco, que vem nos corrigir, ele não é juiz. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. É isso que em pleno século XXI está acontecendo. Nós temos vivido e sido liberais demais. Por isso as nossas vidas, elas não se assemelham a Cristo. E o pior de tudo é que nós somos tão orgulhosos. E isso nos faz então não ouvir a voz de Deus. Isso nos faz não ouvir então a correção de Deus nos mínimos detalhes. A verdade é que se você e eu esperarmos pelo dia que Deus nos julgar, a verdade é que se nós esperarmos pelo dia que Deus venha nos julgar na maneira bíblica, então isso significa que nós estamos completamente condenados ao inferno. Porque com certeza hoje as nossas vidas, porque com certeza hoje nós estamos reprovados por Deus. Porque com certeza hoje a nossa vida e o nosso testemunho foge daquilo que Deus quer, daquilo que Deus requer de nós. Por isso, amados, nós precisamos ouvir algumas verdades bíblicas. Precisamos entender aquilo que o Espírito Santo está nos falando. Precisamos discernir aquilo que o Espírito Santo está falando para nós. Precisamos discernir então que muitas vezes Deus, Ele usa alguém para falar conosco. Que Deus usa alguém então para nos corrigir. E a verdade é que muitas vezes nós não entendemos. Nós precisamos discernir que muitas vezes Deus usa alguém para falar conosco, para nos corrigir, para nos despertar, para nos sacudir. E nós achamos que é simplesmente a pessoa a nos condenar. E nós achamos que é simplesmente a pessoa a nos julgar. E nós achamos que é simplesmente a pessoa a se achar mais santa, mais perfeita ou mais fiel que nós. E a verdade é que nós não discernimos a palavra que vem do alto. Que nós não discernimos a palavra que vem então do alto, do Criador. E isso faz então, amados, isso faz então nós continuarmos no erro. Isso faz nós continuarmos sem arrependimento, sem confissão de pecados. Isso nos faz nós continuarmos então a nossa vida miserável, sem compromisso. E Deus, olhando para nós e vendo a nossa vida do mesmo jeito, a nossa vida continuando no erro, e Deus olhando para nós e vendo então a nossa arrogância e vaidade, a nossa falta de compromisso para com Ele e para com a sua obra. E Deus olhando para nós e vendo então o nosso pecado oculto. E Deus olhando para nós e vendo então a nossa cegueira espiritual. Vendo então em nós o nosso engano. E o pior de tudo é que nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos mentir a Deus. Nós acabamos simplesmente por nos enganar a nós próprios. Nós precisamos entender que Deus, Ele não vai descer do céu para nos corrigir. Deus, Ele não vai descer do céu para nos despertar. Deus, Ele não vai mandar os seus anjos para nos corrigir ou para nos despertar.
Nada disso vai acontecer. Mas a palavra de Deus, a palavra sagrada, a sagrada Escritura, a palavra santa e imutável de Deus, ela está em nossas mãos. Por aí existem pessoas, homens e mulheres, e é essas pessoas, e é a sua palavra, esses homens e mulheres que Deus vai usar para nos chamar a atenção, para nos corrigir, para nos despertar, para nos sacudir, para nos instruir à sua presença, à sua vontade e ao seu propósito. É isso que Deus vai chamar. É isso que Deus vai usar para nos chamar a atenção. Olha aqui este texto que nós lemos. Olha aqui o apóstolo Paulo. Deus usando então este apóstolo para nos chamar a atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz, que a religiosidade ela não tem nada. Ela não tem valor algum. A religiosidade ela não tem valor algum para Deus. O que tem valor para Deus é a nossa atitude. É as nossas atitudes. As nossas atitudes elas ditam o que nós queremos, o que nós somos e o que nós vamos ser daqui para a frente. O apóstolo Paulo então ele declara que o que tem valor para Cristo é nós sermos então criaturas novas. É nós sermos então pessoas arrependidas. Pessoas então contridas. Pessoas então quebrantadas. Sendo então pecadores arrependidos. Pecadores que se convertem em Cristo. Que se convertem em Cristo. Convertidos em Cristo. Pessoas então com uma identidade nova. Pessoas então com uma identidade genuína. Eu não estou falando aqui de pessoas perfeitas. Eu não estou falando aqui de seres implacáveis. Eu não estou falando aqui de pessoas que não estão sujeitas a pecar. Eu não estou falando aqui de pessoas que não estão sujeitas a errar. Mas pessoas que vivem em prol de um só propósito, de um propósito eterno. Pessoas então que vivem comprometidas com Deus e com a sua obra, que se submetem a Deus, que amam a Deus e ao seu reino, acima de tudo e acima de todos. Pessoas então como o apóstolo Paulo, que no seu corpo carregam as marcas de Jesus, as marcas do Evangelho. Então que nós possamos ser homens e mulheres assim, marcadas, seladas, moldadas por Cristo para a sua obra, para cumprir então a sua vontade, para cumprir então a sua vontade soberana. Amém? Que o Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações, a cada coração, em nome de Jesus, e que o Senhor nos desperte verdadeiramente, em nome de Jesus.